Bem, pessoal, tenho aqui esse exercício cujo enunciado diz: use o gráfico dado de f de x igual a 1 sobre x para encontrar o número delta, tal que, se x menos 2 em módulo é menor do que delta, então 1 sobre x menos 1 sobre 2 em módulo é menor que 1/5. Então você tem a função f, dada por f de x igual a 1 sobre x, esse é seu gráfico, de fato, né, ó, olha aqui. Qual é a imagem por essa função do 10 terços? Qual é? 3 décimos. Qual é a imagem de 10 sétimos? 7 décimos. Qual é a imagem de 2? 1 meio. Tá? Então, gráfico vermelho, gráfico da função sobre x. Então, a primeira coisa que você deve observar, e ele pede que você resolva esse exercício a partir do gráfico, de forma dependente do gráfico. Quer dizer, não faça nada além do que observar o gráfico. É isso que ele pede. Tá? Então, a primeira coisa que você tem a observar é o seguinte, ó. Tens a seguinte implicação. Não vou colocar usando símbolo, tá? A implicação é o seguinte: x, se o x pertence ao intervalo 10 sobre 7, 10 sobre 3, que é esse intervalo aberto, o intervalo de extremos 10 sobre 7, 10 sobre 3, então o inverso de x pertence ao intervalo 3 sobre 10, 7 sobre 10. O gráfico diz isso. 3 sobre 10, 7 sobre 10, que é o intervalo, que você tem o intervalo x do intervalo horizontal, 1 sobre x pertence, necessariamente pertence ao intervalo vertical. Também, ó, se eu pegar x aqui dentro, x no intervalo 10 sobre 7, 10 sobre 3, aonde está o inverso de x, ó, o inverso de x, que é a imagem de x pela função, está dentro desse segundo intervalo, tá? Agora, observe umas coisas. Observe que esse intervalo aqui dito vertical é o intervalo de centro em um meio e um certo raio. Qual é o raio? Ó, bem, é só você fazer a diferença. Distância de 7 sobre 10 a 1 meio, isto é, 7 sobre 10 menos 1 meio. Tá? Intervalo. Isso dá 7 sobre 10 menos 5 sobre 10. Que dá quanto? Que dá 2 sobre 10, né? 7 sobre 10 menos 5 sobre 10 dá 2 sobre 10, que dá 1/5. Distância de 1 meio a 3 sobre 10, que é 1 meio menos 3 sobre 10. De novo, 7 sobre 10 menos 7 sobre 10, não, perdão. 5 sobre 10 menos 3 sobre 10 dá 2 sobre 10, que é quanto? 1/5. Fazendo todos os detalhes. Então, de fato, esse primeiro intervalo é um intervalo de centro 1 meio e raio 1/5. Tá? Intervalo aberto. Tá? O segundo intervalo não, né? Porque, ó, 2 menos 10 sobre 7, 2 menos 10 sobre 7, que dá o quê? 14 sobre 7 menos 10 sobre 7, isso dá quanto? 4 sobre 7, ou seja, essa distância aqui é 4 sobre 7. E 10 sobre 3 menos 2, tá certo? Dá 10 sobre 3 menos 6 sobre 3, que dá 4 sobre 3. Bem, isso aqui dá 4 sobre 3, que evidentemente não é isso, e de fato, o 4 sobre 7, se você colocar no denominador 21, fica 4 vezes 3, 12, 7 vezes 3, 21, e aqui, denominador 21, 4 vezes 7, 28, e 3 vezes 7, 21. Tá? Claro que essa diferença de baixo, a diferença de baixo é maior do que a de cima. Logo, se eu chamar B como sendo o 2
o 2 mais essa diferença aqui, o 2 mais esse tamanho, para dar um intervalo centrado no 2, tá? Com raio 4 sobre 7. O 2 mais 4 sobre 7, que é o B, é menor do que o 2 mais 4 sobre 3, que é o 10 sobre 3. Então, esse B, ele sendo calculado, ele está aqui. Ele está bem aqui, tá certo? Está bem aqui. Antes do 10 sobre 3. Assim, você tem uma implicação, que é a implicação desejada. A distância de x a 2, quer dizer, o módulo de x menos 2 menor do que 4 sobre 7, isto é, o x pertencendo ao intervalo 10 sobre 7b, x pertencente ao intervalo de extremos 10 sobre 7b, garante o quê? Garante que o x, se a distância de x a 2 é menor do que 4 sobre 7, isso vai garantir que o x pertence ao intervalo maior, que é o intervalo 10 sobre 7, 10 sobre 3. 10 sobre 7, 10 sobre 3. Mas isso implica o quê? X no intervalo 10 sobre 7, 10 sobre 3, implica, já ia escrever sem mudar, né? Implica que o inverso de x pertence ao intervalo. Que intervalo? 3 sobre 10, 7 sobre 10. Mas isso implica o quê? Ó, se 1 sobre x está aqui, 1 sobre x está nesse intervalo. O intervalo de raio 1/2 e raio 1/5. Então, 1 sobre x, né? Então, 1 sobre x menos 1/2 em módulo menor do que 1 sobre 5. Portanto, eu tenho o delta que dá a implicação pedida. Ou seja, portanto, se x menos 2 em módulo é menor do que 4 sobre 7, isto é, se o x pertence ao intervalo, 10 sobre 7b, tá? Então, qual é a conclusão? O x está aqui, e aí 1 sobre x está aqui dentro, então 1 sobre x estando dentro do intervalo, eu tenho 1 sobre x menos 1/2 menor que 1 sobre 5. Ou seja, quem é o delta que vai validar a implicação? 4 sobre 7. Que é o raio do intervalo, centrado em 2, tá? É o raio do intervalo centrado em 2, com raio 4 sobre 7, né? Então, tá aí. Se o x menos 2 é menor que 4 sobre 7, tá? X menos 2 menor que 4 sobre 7 em módulo, então 1 sobre x menos 1/2 em módulo é menor que 1/5. Então tá aqui o delta. O delta é o 4 sobre 7. Está encontrado. Resolvido.